Reaberta a sessão, chamo a julgamento o processo 27 da pauta, Lucas Pérez de Amorim, microempresa, e Butsen Limitada. Também com a vênia de todos, vou procurar sintetizar. O recurso é contra uma sentença numa ação de indenizatória por acidente de trânsito que condenou a empresa Butsen ao pagamento de danos morais de 11.378. No mérito, ele sustenta que deve indenizar, uma vez que não era o recorrente quem estava dirigindo e nem sequer autorizou o condutor a usar o veículo. Alternativamente, alega que os danos materiais a serem ressarcidos devem corresponder apenas aos que constam do laudo e não à totalidade das peças apresentadas. Isso é a síntese dos fatos. Eu estou fazendo um breve resumo, eu estou dizendo que ressai dos autos que no dia 11 de abril, o caminhão da autora apelada trafegava sentido Lucas do Rio Verde para Mutum, quando foi surpreendido por um veículo que vinha desgovernado em sentido contrário, colidindo com seu caminhão. Eles alegam, inicialmente, uma ilegitimidade passiva, que eu estou rejeitando por absoluta desconectividade dos fatos levantados, impugnação ao valor da causa, que eu também rejeito por absoluta falta de conectividade com os fatos e os valores levantados, e denunciação da lide, aliás, a conversão do rito sumário para ordinário, que eu rejeito, a denunciação da lide, eu estou rejeitando, porque a empresa é inadmissível no rito sumário a intervenção de terceiros. Se uma vez que eu rejeitei em cima o rito ordinário, eu estou rejeitando a intervenção. Ele vai ter que promover a regressiva, se entender necessário. E do pedido da justiça gratuita, eu estou indeferindo porque trata-se de uma empresa de porte razoável que não comportaria a justiça gratuita. E no mérito, eu estou negando provimento à apelação, mantendo inalterada a sentença, porque disse desnecessária a produção de outras provas, além das contidas nos autos, e não verificada a complexidade probatória reduzida, não há motivos para a modificação do rito. É inadmitível no rito sumário intervenção do terceiro. Para obter a benesse da justiça gratuita, já falei sobre isso. Conforme o 1014 do Código de Processo Civil de 2015, as questões de fato são propostas no juiz inferior, não poderão ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Ou seja, entendi que realmente houve culpa da vítima que adentrou no sentido contrário da pista, razão pela qual eu estou negando o recurso. Exatamente. Tá? Mantendo a sentença, exatamente. De acordo, desembargador? De acordo, senhora presidente. A unanimidade, nos termos do voto da relatora, negar o provimento ao recurso. 28, Gorete Aparecida Polegato e Banco do Brasil. Ela está se insurgindo a Gorete contra a decisão que julgou improcedente pedido da inicial e que extinguiu o feito com resolução de mérito, sem condenação de custas. Eu também, vamos ver se consigo sintetizar pela ementa, senhores. Não há que parecer, né, doutor? Eu estou dando provimento ao apelo para possibilitar a prorrogação da dívida rural da requerente nos mesmos moldes em que foi contratado originariamente, invertendo-se o ônus sucumbencial. Ementa. Restando devidamente comprovados os requisitos do Manual de Crédito Rural 2.6.9, com a demonstração da frustração da safra e da impossibilidade de pagamento
Nos termos da súmula 298 do STJ, é direito do devedor o alongamento da dívida nos mesmos moldes que foi originariamente pactuado. Também já está bastante consolidado esse entendimento. Desembargadora? De pleno acordo. A unanimidade, e nos termos do voto da relatora, deram provimento ao recurso. 28, também é Gorete Banco do Brasil. Tá certo. 29, Sky e Ferreira de Souza. Tá. Emenda de parte, ação de declaratória de licença de débito e danos morais. A Sky foi cancelada a assinatura, a Sky continua debitando na conta do cidadão as despesas. E a juíza entendeu ilegal, mandou devolver em dobro, eu estou mantendo, porque CDC manda devolver em dobro. E em relação aos danos morais, R$6.000, eu estou entendendo também a existência desses danos e eu estou mantendo na íntegra a sentença, senhor presidente. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargador. De acordo. A unanimidade, nos termos do voto do outro relator, negar o provimento ao recurso. 30. 30. Graziane Saralia. 30 o juiz extinguiu o feito por legitimidade passiva da Sara Lia Silva, e realmente se trata de um acidente automobilístico. O acidente aconteceu em 15/11/2012. A venda do veículo, conforme documento constante 2 autos, uma certidão do cartório, foi em 18/9/2007, 5 anos atrás. Venda em São Paulo, acidente aqui. O domínio do automóvel, móvel, se prova pela tradição. Então, não vi nenhuma... Inclusive, até uma súmula 132 diz que a ausência de registro referente não implica em responsabilidade do antigo proprietário por dano que envolva o veículo alienado. Então, provado nos autos a tradição, a venda e a tradição antes do acidente, eu estou mantendo a sentença de piso. Eu acompanho Vossa Excelência. De acordo. A unanimidade em prover o recurso. 31, Francisco e Daiane. 31 é uma ação de nulidade de atos jurídicos de compra e venda. A emenda fica o seguinte: recurso pela ação civil, ação anulatória de escritura de compra e venda, livre-arbítrio dos negociadores, simulação não comprovada, validade da negociação, livre-arbítrio dos negociadores, sentença mantida, recurso desprovido. Anulação de escritura de pública compra e venda de imóvel enquanto o negócio jurídico preenche os requisitos legais exigidos por alegação de simulação deve valer-se de prova robusta de que o vício dessa natureza comprometeu decisivamente a manutenção de vontade dos negociadores, de forma que, não existindo essa alegada simulação, insta a ser mantida a validade do ato jurídico elaborado entre as partes. Essa é a conclusão, e se precisar Improveu, né? Eu estou mantendo a sentença. Vossa Excelência, eu concordo. A unanimidade em prover o recurso, nós temos no voto do outro relator 32, AKAME, assistido por sua mãe, RCASM, e apelado RSM. Desembargador Sebastião, parecer escrito. Tem o parecer escrito pelo parcial provimento do recurso e oral. Excelência, apenas uma questão de ordem. O que eu observo do presente recurso é que a então adolescente, representada por sua genitora, completou a maioridade civil, adquirindo a capacidade, inclusive, postulatória. E isso, de alguma maneira, parece interferir no binômio necessidade, possibilidade, razoabilidade, trinômio, no caso, tendo em vista que o alimentante possui 3 filhas, sendo 2 maiores, uma de 24, a apelante de 19, e uma criança que reside sob seus cuidados. A sentença fixou alimentos à ordem de um salário mínimo em 1/4 desse valor, e a apelante pleiteia o aumento do valor. Eu considero que, face às circunstâncias e não comprovado o fato de que a apelante
cursa nível superior, a sentença de primeiro grau adequou-se à realidade, tendo em vista que o salário do apelado gira em torno de R$7.000, consoante se observa dos autos. Então, eu retifico também o parecer pela improcedência. Pela improcedência. Com a palavra você. A questão aqui é mais aritmética do que jurídica. Ele recebe líquido em torno de R$6.600. A juíza 1,4 dá R$1.004,96. E o que o parecer inicial pretendeu era um terço, daria R$2.606. E eu estou dando 17%, que dá R$1.300. Esse é que eu estou dando. Parcial provimento. Parcial por cima. Estou dando 1.300, acho que adequar melhor a situação. Isso aqui é muito subjetivo, essa questão aqui. Eu concordo, eu acompanho. Você acompanha? A questão mais aritmética. 1.004 é 1.004 que foi dado. Ele pretende 2.606. E eu estou dando 1.330 na realidade. Ele ganha 6, bruto. Ele ganha 6 bruto, tem mais prole, 3 filhos. 7 bruto. 7 bruto. Tem 2 filhos, são todos maiores. Ela mais 2 filhos. Mais um menor. Sendo uma menor. Então, ela está com 18 anos já. Já dá para ganhar 19. alguma coisa também aí, né? 19. Eu acho que 1.300 Que ação que é essa? Revisional? é ação de alimentos. de alimentos. Aí está dando 17%. 17% do líquido. Né? De acordo. Tá? Então ficou aqui, a conclusão é recurso conhecido e provido parcialmente. Conhecido e provido parcialmente, a unanimidade nos termos do voto do relator. 33. Sandra e espólio de Sidney Polato. Este aqui, meninos, deixa eu ver o que aconteceu nesse caso aqui. Sandra, numa medida cautelar de produção de prova em face do espólio de Sidney Polato. A juíza do juiz de piso condenou em R$5.000 de honorários. Acontece o seguinte: pretende a autora majorar esse valor para R$5.000. Mas aqui, meninos pais, eu entendo aqui. Eu entendo aqui que realmente nessa ação, medida cautelar antecipada de provas em face do espólio Sidney Lorenzon, são vários volumes, deu muito trabalho ao advogado, e aqui também é mais subjetivo. Então eu estou conhecendo, dizendo que R$500 é insignificante e alvita até a dignidade profissional, eu estou majorando para R$4.500. Esse é o meu voto. Eu estou majorando os honorários de 500 para 4.500. Vossa Excelência tinha dito que ela arbitrou 5.000. Não, ela arbitrou R$500. Tá. E foi pedido majoração. Eu estou passando para R$4.500, porque se a senhora for ver esse efeito cautelar, são vários volumes e deu trabalho mesmo ao advogado. R$500 realmente é aviltante. Esse Sidney Polato criou todas as confusões possíveis e imagináveis nesse processo. Desembargador, desculpe só um minuto, o doutor procurador já vai se assentar e muito obrigado pelo... Obrigado, mestre. Seja bem-vindo. Seja sempre bem-vindo aqui à segunda Câmara. E Vossa Excelência, então, está dando R$4.500. 4.000. Você concorda, desembargadora? Para você ter uma ideia, nessa medida cautelar de produção antecipada de prova do desembargador, criou-se verdadeiro contraditório. Os apelados contestaram essa ação, tentaram por todos os aspectos possíveis e imagináveis impedir a oitiva de uma testemunha. Então criou-se verdadeiro salseiro, vamos dizer, salseiro jurídico dentro desse processo. Por isso, no caso em apreço, uma simples questão se transformou em verdadeira torre de Babel, com expedientes vários criados pelos apelantes, e que de resto o simples entende para impedir a testemunha fosse contestou a ação de forma surreal,
resistiu ao despacho de piso quando determinou medida e ingressou com agravo nesse instrumento para não ouvir a testemunha conhecida desprovida para a desatura esmagadora Marilce. Então foi uma verdadeira confusão que ele fez para não ouvir uma testemunha, até agravo fez, transformou, eu estou 4.500, eu acho que está correto. Então, Vossa Excelência... Majorando para 4.500. Isso é parcial provimento. Parcial. Não, estou dando provimento, aquela pedra é majoração. Está dando provimento. Vossa Excelência está de acordo, desembargador? Sim. Provido, conhecido e provido nos termos do voto do doutor relator. 34, desembargador Valdir, e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Aqui, o que aconteceu foi uma fixação de honorários de R$ 1.500 a título de dano moral. Também esse dano moral como que é? Alviltranto. E eu estou passando para 8.000, mantendo no mais a sentença. Ok, estou de acordo. Vossa Excelência, desembargador? É o 34. Dando provimento, né, desembargador? Exatamente. Nos termos a unanimidade, nos termos do voto do relator. 35, Luciano e seguradora líder. DPVAT. Eu estou mantendo a sentença de piso, porque está correta a sentença de piso. Julgou improcedente o pedido, resolveu a questão de mérito. Realmente, nesse caso aqui, não há prova do acidente em si. Então, a questão era de improcedência mesmo, estou mantendo lá. Improcedente. E eu tenho todo cuidado. Eu tenho todo cuidado quando se trata de PVAT. Estou de acordo. Desembargador? De acordo. A unanimidade em prover o recurso nos termos do voto do relator. 36, cooperativa de aqui, Menino. Aqui é o seguinte, 36. O falecimento do autor no curso da ação é fato superveniente que ocasiona perda de objeto, razão pela qual ele deve ser extinta. Isso aqui é, todavia, não afasta a condenação do sucumbência deve fixar por aplicação do princípio da causalidade. Deixa eu ver esse aqui, o que aconteceu aqui. Apelação da cooperativa na obrigação de fazer que, em face do falecimento da autora, e por entender que não subsiste razões de prosseguimento, o juiz extinguiu o feito com base no artigo 285 e condenou a ré ao apagamento das custas e honorários. A Procuradoria absteve de parecer, e aqui é o seguinte. Em petição, a parte autora informa do caso do crime ter dificuldade de localizar a minha surgiu de produção de prova pericial. Em razão da extinção do feito pela morte da pessoa que necessitava do tratamento médico, o processo foi extinto. Só que foi condenada a Unimed e a Unimed deseja reverter essa situação. Eu estou mantendo a sentença pelo princípio que, apesar da extinção, mas se a Unimed negou o tratamento e a apelada teve que perseguir isso na justiça, não resta dúvida que a cooperativa é que deu causa à instauração do processo e, portanto, esse fato superveniente, falecimento, não obsta que se condene a Unimed ao pagamento dos honorários e custos. É como eu voto. Fiz me entender, desembargador? Ninguém provimento. Processo conhecido e desprovido, a unanimidade nos termos do voto do outro relator. 37. 37, desembargadora. Deixa eu ver aqui. HSBC Benedito Pereira da Silva. É conhecido e desprovido. Aqui. O que aconteceu foi o seguinte. Esse aqui aconteceu um fato interessante, desembargador. O banco HSBC desistiu da ação, foi dada uma sentença. Extinguiu o processo, acabou. Como ele queria. Só que passado tempos atrás, tempo para frente, ela entendeu que não, foi erro, daí eu esqueci, não era desse processo. Eu peticionei errado, eu quero que o juiz reforme a sentença e dá prosseguimento ao feito. Eu estou dizendo que o juiz, quando extinguiu aquele primeiro processo, exauriu o ofício jurisdicional.
E desta forma, processo já homologado tudinho, não há como reverter. Somente outra ação é que poderá ser tratada a questão. Só se mandasse para aquela juíza, né? Que dá outra sentença. Pois é, né? Só se mandar para lá, né? Mas tem uns também lá, do Nortão também já fez isso aí, já sabe disso. Então eu estou desprovendo o recurso, que não é possível uma coisa disso aí. Desembargador, eu não entendi uma coisa. Tá. Aqui na papeleta consta que a decisão recorrida julgou extinto o processo. Com fulcro no artigo 485.7 do CPC, que ela homologou a desistência da ação. Sim, e daí, E agora ele recorre dizendo que ele peticionou errado. entendi. Ele quer reviver o morto. Ele quer reviver o Ele morto. pediu a morte e agora quer Ele ressuscitar. pediu a morte e agora quer ressuscitar o processo. Entendi. Não tem... Estou de acordo. A unanimidade, os termos do voto do relator, conhecer e desprover o recurso. 38, Francisco e Elisane. Deixa eu ver se eu me lembro. Aqui, essa aqui também é uma ação de declaratório de existência de débito que eu estou conhecendo e provendo parcialmente. Provendo parcialmente apenas para julgar procedente a ação e fixar os danos morais de R$16 mil. Eu vou anotar o seguinte. Acho que é melhor ler esse voto aqui, é curto e rápido. Ação declaratória, disser como afiançou que a tornada de dever, que não fez a compra do cerrado, duplicado 3.600 sem lastro, sustenta equívoco do magistrado, fundamentação diversa e a revelia. Aí, esse é o relatório, mas o voto, o aspecto nos atos, se trata de inclusão do cidadão nome no Serraz em título sem lastro. O magistrado de piso, ao julgar o processo, enveredou-se de forma equivocada para notar que não houve demonstração de pagamento. Então, ela disse que a duplicata é sem lastro, e o juiz de piso disse que julgou improcedente a ação, porque apesar de alegar que a duplicata não tinha lastro, ele tinha que comprovar o pagamento primeiro para entrar com a ação. É um absurdo, tá? É um absurdo. E julgou improcedente. Dessa forma, eu anotei realmente que a duplicata não tem lastro algum. E desta forma, tendo a duplicata não tendo lastro, a parte sequer contestou a ação também, é revel, apesar da revelia ser relativa. Mas, neste caso, aplica-se a confissão de fato, ficta, e então eu estou julgando procedente a lide para anotar a inexistência de débito em relação à duplicata mercantil X, e com relação ao protesto, eu estou anotando a existência do protesto, e eu estou dando aqui R$16 mil, porque se tratam de uma negativação e também o protesto praticamente desse título sem qualquer lastro. Essa empresa simplesmente deu esse golpe, abandonou a causa, não contestou, não recorreu e continua, como se diz a desembargadora Maria, esse processo continua, a Deus dará. Ele abandonou, não deu nem satisfação. E com certeza esse daqui será um processo que ele vai ganhar, mas não vai levar. Não vai ter nem condições de executar essa sentença. Bom, olha só, o juiz também passou por aquela causa. O qual? Este juiz passou por aquela. Aquela que ela julgou de novo. Aquela que eu joguei de manhã. Pois é, essa aqui é interessante. Ele julgou improcedente porque ele tinha que pagar uma duplicata, que ele não comprovou o pagamento de uma duplicata que ele iria anular. Inclusive, ele julgou até extra pedido isso aqui. Vossa Excelência está provendo danos morais de R$16 mil. Eu estou aqui tentando entender porque a empresa é a apelante. Elisiane
é pessoa física. Não, a Elisiane também é pessoa jurídica, desembargador. Ah, mas aqui na papeleta não, Tá. não aparece. O como Francisco pessoa física. José Caldas Dutra, microempresa, e Francisco José Caldas, pessoa jurídica, são os apelantes. A Elisiane Sutli Medeiros é pessoa jurídica. Entendi. Agora, 16 mil eu achei meio salgado. Mas acontece que são dois registros, irmão. Uma para o Serasa e outro para o protesto. Além do Serasa, ele protestou. Houve protesto desse duplicado também. Mas se Vossa Excelência entender que está menos aí, nós... Eu sugiro 10 mil reais. Acho que está de bom tamanho, porque é um débito de 3.600. Ele não acaba... Então, é de dano moral mesmo que eu estou falando. Hã? Não, mas os 16 mil é dano moral. Não tem. Mas ele não está dando dano material, só dano moral. Eu acho que porque senão também a gente fica muito estimulando aí a vontade de... 10 mil hoje são 10 salários mínimos só. No salário não R$ 117, Considerando que é 3.600 reais, que é uma microempresa, eu acredito que 10 mil está dentro de um patamar que o STJ tem arbitrado. Esse processo, A unanimidade. este processo, o 38. Só um minuto, deixa eu só. Vou falar para a minha assessoria lá, vai mudar sim. lá. Muda o 38 da pauta. Francisco José Caldas Dutra, microempresa Elisiane Sutil Medeiros, para 10 mil reais os danos morais. Então, a unanimidade, nós temos o voto do doutor relator, prover o recurso. 39, Carla Fernanda Eubanque Gomes e Banco do Brasil, desembargador Sebastião. Eu estou de acordo, desembargadora? De acordo. A unanimidade, prover o recurso, nós temos o voto do doutor relator. 40, seguradora líder, DPVAT, Wilson Dias Borges. Desembargador Sebastião. Estou conhecendo e provendo, porque não há demonstração de... O boletim de ocorrência foi lavrado muito tempo atrás, muito tempo depois, anos após. E o boletim, o laudo apresentado também, e está tudo, um afirma que foi um acidente, outro afirma que foi outro, então não há como comprovar. É aquela história que o pessoal vai lá e faz um boletim de ocorrência e faz um laudo depois de anos, e não há como chegar ao entendimento de que realmente se tratou do acidente, não há nenhum nexo de causalidade. Eu até anotei no meu voto aqui, há uma, pelo fato do boletim de ocorrência feito unilateralmente pelo apelado tardiamente, 2 anos após o acidente, relata acidente de motocicleta. Há 2 pelo fato de que o histórico hospitalar datado da entrada do autor do apelado em data diversa da alegada com o acidente, também. E anota como tombamento de caminhão. Há 3 pelo fato de que o laudo já baseia em sentença que não menciona a causa da lesão. Também o laudo não fala de por que ele está lesionado. Então aqui não há como nem aproveitar isso aqui para eu estou provendo o recurso. Eu acompanho, desembargador. Acordo. A unanimidade, prover o recurso, nós temos do voto do doutor relator. 41, desembargador. É que na idade de debate, o pessoal fala pouco, né? Esse aqui, Banco HSVT, eu estou conhecendo e provendo.
Porque o juiz aplicou aquela tese antiga de júri, não sei o quê, cobrança que não pode, de taxa, e nós estamos fazendo até monocraticamente, que tem repetitivo. Eu estou conhecendo e provendo. Desembargadora? A matéria Está toda... sobre o crivo da STJ, já em repetitivo. Estou de acordo. A unanimidade prover o recurso. 43, Telefônica Brasil e Antônio da Silva. Não, tem 42 ainda. 42. 42, né? 42 já foi, desembargador. Não. Ele foi 41. Foi adiado aquele da defensoria que falei com o senhor. Foi adiado por quê essa aqui? Aquele da defensoria que falei com o senhor. Ah, é? Foi o juiz da defensoria. Ah, perfeito. Telefônica Antônio da Silva. Documento de falsário utilizado, julgou procedente, danos morais R$8.000, conhecendo e desprovendo. De acordo, desembargador? A unanimidade, conhecido e desprovido. Desprovido? Desprovido. 44, Slaviero e Álvaro e Evandro. Esse aqui, eu estou conhecendo e provendo esse recurso, porque analisando os autos, não há a prescrição intercorrente, porque o Slaviero praticou inúmeros atos no processo e não foi intimado também pessoalmente, como anota a jurisprudência. Então não há, neste caso aqui, com todo respeito ao juiz, mas não há o que se falar em prescrição intercorrente. Eu estou conhecendo e afastando e terminando a regular prosseguimento da execução. Desembargadora? Se precisar, eu leio o voto. A unanimidade, conhecer e prover. 45, RMP, representado pela mãe, ASPF. Sou a relatora. Embargos eu vou pedir vir aos senhores e vou julgar em conjunto, tá? Eu tenho aqui os embargos 46 da pauta. Eles estão sendo parcialmente providos. Eu vou ler aos senhores a parte em que ele está sendo provido. Tão somente para decotar o acordo do terceiro parágrafo da folha 194, mantendo a decisão inalterada. Não há obscuridade quando as razões foram devidamente apontadas no acordo. Esse é o 46. 45 é rejeitado. 45 e 50 rejeitado. De pleno acordo. Será? E esse... Vou desligar. Agradecendo a presença de todos, a intervenção divina pelo satisfatório trâmite da nossa sessão, declaro encerrada a presença. Agradecimento especial da Secretaria do Presidente. Muito obrigado também, desembargador, por ter comparecido adoentado para atender os reclamos dos jurisdicionados.